Olá pessoal do sétimo ano, como estão vocês? Aqui é o professor Carlos falando e vamos para mais uma explicação, a continuação da explicação das aulas anteriores, né, do conteúdo que nós vamos estudar neste bimestre, ok? Então, nós vimos na aula passada os verbos irregulares, quer dizer, regulares, né? Agora nós vamos ver os verbos irregulares, ou seja, vamos dar uma revisadazinha, nós vimos isso aqui, né, que são os verbos regulares, né, que eles são terminados em D, terminado em ED, às vezes ele tem uma sílaba curta, aí você dobra a última sílaba, a última consoante, a última letra no caso, né, e coloca ED, e se ele terminar com Y precedido de consoante, você tira o Y e acrescenta IAD, né? Ok? Então, se você ainda não dominou, ainda não sabe ainda como utilizar os verbos regulares, eu sugiro que você volte lá para o outro vídeo lá, volte e assista o primeiro, né? Falando aí sobre os verbos regulares para você dar continuidade a assistir aos irregulares. Essa foi a atividade que você fez, ok? Essa aqui foi a atividade que você fez, né? Agora vamos para os verbos irregulares, né? Nos verbos irregulares você tem aqui uma pequena tabela mostrando aqui o modo presente na primeira coluna, o modo passado, o modo participo passado e a tradução. Participo passado vai servir no momento não, mas você vai diferenciar um do outro, ok? Olha só. Aqui no presente você tem, por exemplo, o verbo to see, na primeira linha. O passado dele é saw. Saw, que quer dizer ver, enxergar, olhar, ok? Então, você quer colocar a frase no passado. A frase, por exemplo, está I see you, eu vejo você. Aí no passado vai ficar I saw you, eu te vi, né? Eu vi você. Ok? Então, você vai estudar aí os dois modos, né? Então, o próprio nome verbos irregulares, ele chama-se irregulares porque ele não possui regra. Ele possui apenas uma forma no presente, como você está vendo aqui, essa na primeira coluna, e uma forma no passado. Então, há uma diferenciação. Você precisa aprender as duas formas, como escrever e como falar as duas formas, né, que é a forma presente e a forma passada. Só tem este caminho, né? Você precisa aí memorizar. E nós vamos estudar esses verbos aí que você está vendo aí. Estes são os verbos que nós iremos aplicar nos trabalhos. Você dá uma estudada, dá uma lida aí, né, para quando chegar no final aí do mês, nós teremos o nosso trabalho, né, o trabalho parcial do terceiro bimestre. Então, você vai precisar utilizar tanto os verbos regulares, como também os verbos irregulares. E isso aí são os verbos irregulares, ok? O que mais eu podemos falar? Tem um exemplo aqui embaixo. Este exemplo é um exemplo de uma questão que poderá cair aí nos trabalhos. Olha só. Para você preencher, né, para você completar a lacuna colocando o verbo em parênteses no passado. Então, muita gente ainda confunde aí quando tem esse tipo de tarefa, esse tipo de atividade. Olha só, o primeiro exemplo tem they, aí você tem o verbo aqui think, né, que é o verbo, ele está aqui na penúltima linha, think, né? E o passado dele é thought, tá vendo aqui, ó? Thought. Aí então você vai trocar, quando tiver think, você vai trocar aí pelo modo passado. O que quer dizer essa frase? Eles pensavam, eles achavam que iriam ganhar, ok? Então aí seria a tradução da frase. Você vai se preocupar apenas com o tempo do verbo aí em parênteses, né? Se ele vai estar sempre em parênteses no presente e você vai trocar ele para o modo passado. Então, para isso você precisa estudar as formas, né, de acordo com o presente e o passado. Ok? Então, vamos lá. Na última coluna você tem a tradução, né, dos verbos
Esse do participo passado, coluna 3, você não vai se preocupar em decorar, em memorizar e estudar eles ainda, mas na frente a gente vai precisar deles, não agora, mas aí você vai precisar estudar e revisar aí os verbos no presente e também no passado, ok? Agora, você tem aqui um texto na página 38. O título do texto é Are Video Games Just for Fun? São os videogames. São os videogames apenas para diversão, né? Ele está perguntando aí. É um texto um pouco longo, então por isso que eu não resolvi colocar ele aqui. E ele é complementar, né? Faz parte aí da unidade que nós estamos estudando. E você vai resolver aí algumas questões de acordo com ele, né? Algumas questões sobre o texto. Então, eu resumi aqui do que o texto fala. Primeiro, o texto fala que os videogames, que cada vez mais as pessoas estão entrando aí jogando videogame, ok? Então, o objetivo maior do videogame é a própria diversão, né? Como aqui está dizendo, ó, cada vez mais as pessoas estão jogando. E a questão aqui que elas entram que elas se interessam por jogos é a diversão. Porém, você tem outros objetivos. Por exemplo, por que elas jogam videogame, né? Por que o videogame é diferente, por exemplo, de televisão ou de outro tipo de entretenimento? Porque o videogame ele é interativo, ou seja, você interage com os personagens, né? Você mexe com eles, né? Você usa aí a sua inteligência e faz com que eles interajam com você. Não só com os personagens, mas também até mesmo com os próprios jogadores que estão online, né? Que estão jogando junto com você. E todo jogo tem as regras, né? Falando aqui também, o texto fala das regras do jogo, você precisa seguir. Caso você não siga essas regras, você está trapaceando, né? E não vai ser aceito no jogo, né? Você não vai ter sucesso, obter sucesso no jogo. E aqui também o texto também diz que os jogos podem nos ajudar a desenvolver um pensamento lógico, também ter um pensamento estratégico, ok? Um pensamento estratégico, como passa daquela fase, né? Como você utiliza aí a lógica para conseguir o objetivo do jogo. Aí embaixo o texto ainda fala sobre o aspecto cultural. Esse nome aí é o cultural. Aí tem um S, mas no lugar do S é um A. Então, aspecto cultural, o que seria? Do que se trata o jogo, né? O jogo trata-se, às vezes, de esporte, às vezes fala de história, de religião, de política, etc. Ok? Então, o jogo ele vai ter essas temáticas, né? Ele vai ter esse aspecto cultural, ou seja, vai ser uma imitação da realidade, né, do que os seres humanos eles têm de pretensão, né, digamos assim. Então isso é o aspecto cultural. São a questão dos esportes, a questão das histórias. Com isso você aprende, né, sobre os jogos. Não é só apenas diversão. Os jogos também podem ensinar, né, e despertar também a criatividade. Ajudar você a solucionar problemas. Ele ajuda você a entender que na vida não é só vitória, né? Você também tem as derrotas, tem que aprender a perder, aprender a ganhar, enfim. Então, os jogos, eles não é apenas diversão em si. Ele também traz aí aprendizado, ele traz cultura, ele traz estratégias, ele traz aí interatividade, muitas coisas mais. Ok? Então, esse aí é o resumo do texto, né? O texto está na página 38. Se você quiser aprofundar mais, você pode dar uma traduzida no texto e fazer com que possa entender ainda mais sobre o texto, ok? Então é só, aí você vai ter lá perguntas sobre o texto. Na verdade, são perguntas pessoais, você pode responder de acordo com a sua opinião. São 3 questões aí de perguntas pessoais. Uma, você vai fazer uma pesquisa, pode perguntar aos seus colegas quais são os jogos que eles mais jogam, né, que eles mais curtem. Aí você vai responder dizendo que de todos os jogos, né, o jogo mais jogado aí, o mais assistido pelos seus colegas, né, o que eles mais gostam. Aí você vai dizendo lá
nas atividades. E você também vai colocar o seu jogo favorito, o jogo que você gosta de jogar. E também a questão das traduções, né? Você tem já procurou traduzir algum jogo que você joga, né? Por exemplo, Free Fire, o que quer dizer, né? O que quer dizer Minecraft. Então, esses tipos de jogos que a galera joga aí, que você não sabe a tradução, então você vai procurar a tradução e colocar também nas atividades. Aí as três últimas atividades que tem na página 39, você vai interagir, vai colocar as palavras, tem um lá para completar, você vai colocar as palavras e completar os textos, né, de acordo aí com o sentido. Então você precisa de um vocabulário, então você pode usar aí o dicionário ou até mesmo o Google Tradutor, um tradutor online, ok? Então é só isso. Página 38 e 39, não esqueça de mandar a selfie para eu registrar e fazer também com que você possa ganhar, obter aqueles pontos extras, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Fui!